Bom, boa noite a todos. Então, vamos falar sobre execução fiscal na noite de hoje. É um tema bastante relevante, né, interessante no estudo do direito processual com relação à execução, né? Então, é um ponto aqui bastante interessante, né, que com relação à execução fiscal, ela é um procedimento específico também, né? É um procedimento executivo especial, assim como a gente viu lá uma execução de alimentos, né, execução da fazenda pública. Então, nós também temos uma execução especial, que é a execução fiscal, né? Então, a execução fiscal, ela tem a incidência quando o credor for à fazenda pública. É diferente daquilo que nós estudamos na aula passada, né? Que nós falamos da fazenda pública como devedora. Aqui é a fazenda pública como credora. Quando ela for credora, né, nós vamos, então, falar da lei de execução fiscal, né? Que é uma lei própria, uma lei específica, né? A lei 6830 de 80. Então, essa lei é que rege a execução fiscal. Então, sempre que o Estado, né, aqui entendido como a fazenda pública, né, for o titular do crédito, né, for credora, então nós vamos nos valer deste procedimento, tá bom? E não importa, né, se ele é credor de um tributo ou não, né, porque às vezes você pode pensar que é o nome fiscal, né, é credor de tributos pagos, né, mas não apenas, né, porque pode ser qualquer tipo de crédito, seja de origem tributária ou de origem não tributária, tá? Bom, esta lei 6.830, uma lei ali com mais de 40 artigos, 50 artigos, é uma lei pequena, né, de 1980, então, obviamente, que ela não trata de todos os elementos, né? Então, com relação a aqueles pontos omissos na execução fiscal, nós teremos, então, a incidência do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil que vai reger, por exemplo, como que faz uma intimação, publicação por edital, uma penhora, né, avaliação, né, tudo aquilo que nós estudamos, né, penhora, avaliação, expropriação, né, as técnicas de expropriação. Então, tudo isso é feito pelo CPC, porque há regime jurídico aqui na execução fiscal, né? Então, essa lei específica, né, então ela vai tratar aqui de alguns institutos próprios, né, que vão ter incidência só aqui na execução fiscal, e aquilo que não for regulado aqui nessa lei 6.830, essa lei também é chamada de LEF, também é conhecida como LEF, Lei de Execução Fiscal, né, LEF. Então, tudo que não estiver previsto aqui, então, na lei 6.830, você aplica, então, o Código de Processo Civil, né? E, como nós vimos lá no estudo dos títulos executivos, né, nós já falamos sobre isso, né, que nós temos a certidão da dívida ativa, né, a famosa CDA, né, então, certidão da dívida ativa. Então, esse é o título executivo que embasa a execução fiscal, tá? Então, é isso que você precisa mentalizar, perfeito? E a natureza dele, olha só, é de título extrajudicial. Então, a execução fiscal é uma execução extrajudicial. Ok? Então, cuidado com isso. Bom, meus amigos. Só para contextualizar, né? Eu lembro que eu comentei sobre isso também na aula lá de títulos de crédito, título executivo, né? Eu coloquei esse quadro aqui, esse esquema, para você mentalizar, porque a previsão, né, essa linha do tempo aqui, quem usa essa expressão linha do tempo é o professor Eduardo Sabag, né, o tributarista, é bastante famoso. Então, ele usa essa expressão linha do tempo, né, até aqui entre aspas, então é bem interessante, né, das obrigações tributárias, porque nós temos em direito tributário a chamada hipótese de incidência tributária. Então, a hipótese de incidência, ela apresenta ali um antecedente, né, com um verbo e um complemento. Por exemplo, oferir renda, circular mercadoria, prestar serviços, né? Então, é a chamada hipótese de incidência tributária. Se você pratica aquele verbo, por exemplo, você auferiu renda, então você vai estar praticando o chamado fato gerador do tributo, o FG, tá? Então, e você praticando o fato gerador do tributo, então
nascerá para a fazenda pública, né, nós teremos aqui uma obrigação tributária. Então, o contribuinte, né, vai então, ter que pagar o tributo. Com a prática do fato gerador, nasce a obrigação tributária. Só que, para que essa obrigação tributária vire um crédito tributário, esse é o grande ponto, né, você mentalizar, precisa da prática de um ato administrativo pela fazenda pública, né, feito pela repartição fazendária, que é o chamado lançamento tributário. Por meio do lançamento tributário, que vai então ser identificado quem é o credor, né, qual é a fazenda pública credora, quem é o devedor, é o sujeito passivo, qual é o montante devido, né, porque a obrigação tributária ela é estritamente pecuniária, então é uma obrigação também pecuniária, né, a execução fiscal, não é obrigação de fazer ou de não fazer, ela é estritamente cunho pecuniário. Tá? Então, por meio do lançamento tributário, que nós vamos ter então essa constituição do chamado crédito tributário. Então, esse é um ponto de amarração extremamente relevante para você mentalizar. Tá bom? Então, esse é uma questão muito interessante, porque por meio do lançamento, então, que você constitui então o crédito tributário. Você vai ter todos os elementos da obrigação tributária, né, da obrigação como um todo, né? Quem é o sujeito ativo, passivo, qual a obrigação, né, o quanto devido, então, e vai ser notificado o devedor para proceder o pagamento, né? E não fazendo, então, o pagamento do tributo, né? Então, aquele débito vai ser inscrito em dívida ativa, vai ser inscrito em dívida ativa. E, sendo feita a inscrição em dívida ativa, eles vão emitir um documento oficial chamado de certidão da dívida ativa. Essa certidão da dívida ativa, né, é o nosso título executivo extrajudicial que vai embasar a execução fiscal. E vai estar aqui, ó, logo em seguida, execução fiscal. Vou arrumar. Olha que interessante. Então, nós temos aqui, vamos ter a deflagração, então, da execução fiscal após a constituição, então, após essa confecção, então, da certidão da dívida ativa. Esse é um ponto para você mentalizar que é relevante. Bom, separei aqui alguns tópicos, né, extremamente relevantes aqui no estudo da execução fiscal, então vamos falar sobre eles aqui. Bom, olha aí, ó, sobre a CDA, né? Esse aqui está desatualizado. O Código de Processo Civil, lei artigo 2º, lei 6.830. Então fala justamente sobre isso. Mas olha o que diz o artigo 1º. A execução fiscal, a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Federal e municípios, e suas respectivas autarquias, né, será regida por esta lei. Olha que interessante. Subsidiariamente pelo CPC. Tá? Aquilo que não estiver previsto aqui na lei de execução fiscal, se aplica o Código de Processo. Bom, por exemplo, como penhorar? Vamos aplicar o CPC, né? Uma penhora online, feito pelo CPC. Né? Avaliação, feito pelo CPC. Expropriação, também. Né? Então, o regime jurídico, então nós vamos seguir o Código de Processo Civil. E olha só, constitui dívida ativa da fazenda pública, né? Aquela definida como tributária ou não tributária. Então, pode ser tributário ou não, para ser objeto da execução fiscal. Né? Então, essa aqui é uma lei de direito financeiro, né, que vocês vão estudar na matéria chamada de direito financeiro, fala da relação entre receitas e despesas, né, e orçamento público, né, a lei 4320. Então, é bastante interessante, então. Eu estou falando aqui, ó, Estatuto de Normas de Direito Financeiro. Isso aqui é um direito financeiro. Tá? Então, nós temos aqui, então, essa previsão, né, da constituição da dívida ativa. Né? Pois bem, olha o que diz o parágrafo. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades que tratam o artigo 1º, né, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, né, será considerada, então, dívida ativa da fazenda pública. Né? Então, a dívida ativa, eu percebo que eles são bastante explicativos, né, com relação a isso. A fazenda pública, então, vai compreender tanto a de natureza tributária como a de não tributária, e vai abranger ali na dívida ativa, então, atualização monetária, né, cobrança de juros, memória e demais encargos previstos em lei ou contrato. Né?
Então, e olha aí, a inscrição da dívida ativa, então, vai ser por meio de controle de ato administrativo de legalidade, né, que a gente estava falando aqui, né, do lançamento tributário, né, justamente isso daqui. Né? Então, isso será feita pelo órgão competente, né, apurar a liquidez e certeza do crédito. Lembra do título executivo? O título executivo não tem que ser líquido certo e exigível? Olha aí, ó, apurar a liquidez, ou seja, quanto que é o valor devido, e a certeza, quem é que deve e a partir de quando que deve, né? E também haverá a suspensão da prescrição de todos os efeitos do direito pelo prazo de 180 dias até a distribuição da execução fiscal. Então, isso aqui já é uma prerrogativa, um privilégio, né, da Fazenda Pública, né, de enquanto ela procede a inscrição da dívida ativa, tem a suspensão da prescrição pelo prazo de 180 dias. E a dívida ativa, a União, ela é inscrita pela PFN, né, inscrita e apurada pela famosa PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. E a dos municípios, né, é feita então pela Procuradoria do Município, né, e a do Estado pela Procuradoria do Estado, né? Enfim, é por simetria, né? Por da simetria. Bom, ainda o termo de inscrição da dívida ativa. Então, o que ele vai conter aqui, né? O nome do devedor, né, seus corresponsáveis, sempre conhecido, domicílio e residência, o valor originário da dívida, né, obviamente, né, o termo inicial, né, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, né? A origem, natureza e fundamento legal da dívida, né? Então, indicação, se for o caso, a dívida está sujeita à atualização monetária, né, o seu fundamento legal. Data da inscrição, número, né? Tem dispositivo muito parecido com isso, meus caros, né? Dispositivo similar, deixa eu até colocar aqui, o CTN, tá? A dispositivo similar do Código Tributário Nacional, que é os artigos, se não me falha a memória, 202 e 204, que falam sobre isso, né? Então, e como isso aqui é um processo, né, um processo de constituição, né, então também tem que ter o número do processo administrativo, né, ou do auto de infração, que às vezes ele foi multado por não ter pago um tributo, por exemplo, então tem que ter um número, né, a origem, né, bem na verdade o que nós estamos falando aqui é da origem, né, meus amigos. Então, esse é um grande ponto para você mentalizar, né. Então, uma questão que eu quero mencionar aqui com vocês, né, com relação a isso, né, acho que o próximo tópico é sobre a petição inicial, mas olha só, meus amigos, você precisa mentalizar. A petição inicial, ela vai indicar apenas o juiz a quem é dirigida, só, e tem um pedido, um requerimento de citação, né. Então, essa petição inicial é instruída com a certidão da dívida ativa, né, e pode ser parte integrante. Então, no processo de execução, né, para a regularidade inicial, você precisa, nós falamos sobre isso, do executivo com memorial descritivo, a atualização, né, do valor, a forma de cálculo dos juros e tal. Então, e a petição aqui, né, ela pode ser instruída só com a CDA, que a CDA já vai ter todos esses elementos aí, como a gente acabou de ver, né? Então, e o parágrafo único do artigo 6º, né, os parágrafos ali, melhor dizendo, do artigo 6º, falam que a CDA e a petição elas podem ser um único documento, né, que hoje é feito por processo eletrônico, né? E o STJ já disse que a Fazenda Pública está dispensada de memorial. Olha que curioso, né? Então, e também a Fazenda Pública ela não tem necessidade de produção de provas. Não há necessidade, né? Então, porque a produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial, né? Mas não faz muito sentido esse tipo de regra, né, de falar que a Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial, porque não é da atividade executiva a necessidade de produção de provas. Isso aqui, certamente, o que quis dizer aqui quis dizer sobre os eventuais embargos, né?
embargos à execução. Por quê? Porque possui natureza jurídica de ação. Então, uma impropriedade aqui, né? Impropriedade. Né? E claro, né, o valor da causa, né? Se formos falar em valor da causa, vai ser aquele constante, então, na certidão, né? Que foi apurado o valor, né, e obviamente acrescido dos encargos, né? E olha que interessante, né? Eles não pagam umas custas, né? A taxa judiciária, né? Então, e permite, né, obviamente, se houver algum erro, né? Algum tipo de impropriedade na fixação do valor da causa, obviamente isso pode ser questionado, né, em eventual embargos à execução. Quando falo em embargos, aqui é o embargos à execução. Pois bem. Citação. Olha que interessante. Lá na execução comum, a citação é pelo correio, né? Aqui, a citação é pela via postal, com aviso de recebimento. Se bem que o Código Civil ele foi alterado, né? Então, hoje o CPC ele permite que seja feita por correio também, né? A execução comum. Mas lembra que eu comentei com vocês que lá no CPC, naqueles artigos 800 e pouco, nós falamos que a citação é feita por mandado. O que é citação por mandado? É por oficial de justiça. Mas aqui era é feita a citação, então, pelo correio, né, como regra, podendo, então, ser pedida também a citação por oficial de justiça, né? Então, esse é um ponto de amarração, né, bastante interessante, né? Então, e a citação ela vai acontecer, meus amigos, né, quando estiver tudo em ordem ali, né, a CDA, a petição inicial, que é bastante simples, né, na execução fiscal, estando tudo em ordem, né, então o juiz ele manda citar o executado, e o executado, olha que curioso, né, ele tem o prazo de 5 dias, 5 dias para pagar, e não o prazo de 3. Então, cuidado, né. Aqui, ou ele paga, né, quais são as posturas? Cuidado, né, posturas do executado. Ou ele pagar, aí cuidado, que então o prazo é de 5 dias, e o prazo, então ele pode indicar bens a penhora, né, ou garantir a execução por outra forma, por outra modalidade, que não a penhora. Obviamente que a penhora é a principal, né? Porque, lembra que nós falamos lá na execução comum, meus amigos? Nós falamos que, olha, o devedor, lá na execução comum, né, executando cheque, nota promissória, ou seja, um particular executando outro particular, né, cheque, nota promissória, enfim, né, todos aqueles títulos executivos lá que nós vimos, extrajudiciais. Então, lá, o devedor, as posturas do devedor ou ele paga em 3 dias, e aí tem um desconto de 50% dos honorários, lembram? Isso não tem aqui, na execução fiscal, não tem. Ou ele pede o parcelamento, depositando 30%, restando até 6 vezes. Também não tem essa previsão aqui, né, do parcelamento. Ou ele embarga. Então, perceba que aqui nessa execução, na execução fiscal, né, então ele é citado para pagar em 5 dias ou garantir a execução. Tá? Então, a citação aqui é pelo correio, né, como regra. E olha que interessante, outro ponto interessante. Ele vai ser considerado citado, ou seja, a citação é considerada feita com a simples entrega da carta, um aviso de recebimento, ou seja, do AR, no endereço do executado. O simples fato de ter sido entregue, né? Então, é na data da entrega da carta com aviso de recebimento no endereço do executado. Então, esse é um ponto também que você precisa mentalizar, né? Então, se houver... Eles foram tão meticulosos, né, que eles colocaram
E se houver uma omissão, né, com relação à data, vai ser 10 dias após, então, a entrega da carta na agência postal. Olha que curioso. Então, esse tipo de situação. Né? Então, é possível também, né, a citação por edital, né? Também é perfeitamente possível, né? Se tiver lugar incerto não sabido, né? Perfeitamente, ou ausente no país. Isso aqui não tem maior dificuldade, nós já vimos isso também. Né? Não há aqui a incidência, né, da carta rogatória, né, para outro país. Enfim, não está proibido, né? Não está proibido. Enfim, e olha que interessante, o juiz mandando citar o devedor, haverá automaticamente a chamada interrupção da prescrição. A prescrição, então, vai estar interrompida com um simples despacho. Um simples despacho que determina, então, a citação do devedor. Então, esse é um outro ponto de amarração para você mentalizar. Bom, lembra que eu te falei que o devedor, né, o executado, ele é citado para pagar ou garantir a execução. Então, ele geralmente, né, ele garante a execução por meio da indicação de bens à penhora. Né? Pode ser bens próprios ou bens oferecidos por terceiros. Então, tem essa abertura também no artigo 9º. Mas ele também pode depositar o dinheiro em juros, né, para garantir a execução. Então, o depósito também é possível. Ou ele pode também prestar uma fiança bancária. Então, também são possibilidades, então, bastante interessantes, essa da garantia da execução. Né? Então, meus amigos, olha que interessante isso. Né? Por que prevê essa questão da garantia? Né? Por que a questão da garantia? Porque aqui tem um ponto que você precisa mentalizar, meu amigo. Ó, nós vamos estudar na semana que vem, nós vamos ver o estudo dos embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença. Pessoal, no sistema anterior, né, no sistema executivo anterior, para você poder embargar uma execução, todos os mecanismos de defesa eram embargos à execução. Todos. Nós tivemos uma reforma em 2005, que prevê o sistema de cumprimento de sentença, né? E como é um processo só, com várias fases, né? Fase de conhecimento, fase recursal, fase executiva, então eles modificaram o sistema de defesa, que passou a ser, ao invés de embargos, tá? Passou a ser impugnação por cumprimento de sentença. Mas antes, né, o sistema de 73, e também aqui o sistema da execução fiscal, por isso que eu estou falando sobre isso, a ponte com o passado, justamente para você entender como é que funciona a execução fiscal. Antes era o seguinte, para você poder questionar a execução, lembra que eu te falei que não existe ampla defesa na execução, existe o contraditório, mas ampla defesa não. Agora, se você quisesse exercer o seu direito de defesa, ampla defesa, você tinha que fazer isso por meio dos embargos. Embargos à execução, que tem a natureza de uma ação autônoma, uma ação própria. Então, você teria ali processos apensados. Uma à execução e depois viria ali outra, os embargos à execução. Né? Então, você teria lides paralelas. Uma lide à execução, né, com a prática de atos expropriatórios, por exemplo, e os embargos, que é uma ação de conhecimento. Então, para você embargar, você tinha que prestar uma garantia em juízo. Você tinha que garantir a execução. Então, era uma execução de 100 mil, você tinha que prestar uma garantia ali de 100 mil, geralmente é 130%. Né? Então, para poder embargar, foi assim até 2005, ali 2006, né, nós tivemos a reforma do sistema. Para você embargar, você precisava garantir a execução. Se não tinha a garantia da execução, você não podia exercer o direito de ação, né, de embargos à execução. E depois eu vou falar da exceção de pré-executividade também, né, que acabou mudando um pouco isso. Até meu tema de TCC na graduação. A exceção de pré-executividade na execução fiscal. Pois bem, olha que interessante. Então você precisava, para embargar, para discutir a execução, você precisava garantir. Uma garantia. Isso valia para todas as execuções. Aí eles mudaram lá aquela execução comum, nós estudamos, né, execução com quantia certa, contra devedor solvente, né, que a gente estava estudando no mês passado.
né? E passou a prever, até eu falei para vocês, olha, o devedor ele é citado para pagar em 3 dias, ou parcelar, ou embargar. Ele podia, agora, com essa sistemática atual, foi também mantida no CPC de 2015, então o devedor ele já pode embargar de cara, sem prestar qualquer garantia, juiz. Só que tem um porém. Se ele quiser embargar na execução comum, não estou falando da fiscal ainda. Se ele quiser embargar, os embargos dele não suspenderão a execução. Não suspenderão a execução. Se a execução vai continuar normal. Está discutindo a dívida, mas a execução dele vai continuar. Se ele quiser suspender a execução, ele tem que prestar uma garantia e convencer o juiz, né, de atribuir ali o chamado efeito suspensivo, né? Dano reparável, sem separação. Então, hoje funciona assim. Antes era o seguinte: para embargar, você precisava garantir. Uma condição até de procedibilidade, né? Mas você embargando com a devida garantia, automaticamente a execução estava suspensa. Era assim que funcionava. E agora, no CPC atual, eles tiraram essa necessidade de você prestar garantia. Não precisa mais prestar garantia para embargar. Mas, em contrapartida, seus embargos não terão efeito suspensivo. Se você quiser efeito suspensivo, aí sim você precisa prestar a garantia e ainda convencer o juiz de atribuir efeito suspensivo. Veremos isso na próxima aula. Aqui na execução fiscal, eles mantiveram o sistema anterior. Para eu poder embargar, a execução fiscal, agora eu estou falando da execução fiscal. Para eu poder embargar, eu preciso garantir a execução. Ou com indicação do bem de penhora, ou com a prestação de uma fiança bancária, ou depósito mesmo do dinheiro em juízo. Uma condição para poder embargar a execução fiscal. Fazendo isso, a execução fiscal está automaticamente parada, suspensa. Então, é o sistema anterior. Para embargar, precisa garantir. Mas você garantindo, então, garantindo a execução, você pode embargar e logo os embargos terão efeito, atribuirão, suspenderão o curso da execução automaticamente. Então, na execução fiscal, eles mantiveram esse sistema. Mantiveram ainda. Não mudaram. Né? Então, cuidado, né? Na execução comum, você pode embargar sem garantia. Na execução fiscal, você tem que embargar com garantia. Na execução comum, você não precisa garantir, mas também não vai ter efeito suspensivo. Você vai ter que convencer o juiz a atribuir efeito suspensivo e, para convencê-lo, além da argumentação, você vai ter que garantir. É mais difícil. Agora, aqui na execução fiscal, para você embargar, você precisa garantir. E, garantindo, é automático o efeito suspensivo. Então, acho que é mais fácil, né? Se você tiver dinheiro ali, ou condições de garantir a execução, tiver patrimônio, né? Acho que o sistema da execução fiscal é mais simples, meus amigos. Vou voltar aqui a compartilhar os slides, para a gente voltar a explicar o nosso curso aqui. Né? Então, ó, pode ser para garantia da execução, né? Para efeito de embargos, né? Para embargar a execução. É o único propósito, né? Não tem outro sentido você prestar garantia. Então, você vai embargar, né? Você pode prestar garantia, então, por meio de depósito, fiança bancária, ou indicação de bens a penhora. Pode ser bens próprios ou bens de terceiros também, tá? Sem problema. Desde que, obviamente, haja anuência do terceiro, né? Pois bem. Então, ó, há uma possibilidade, né, nesse artigo 9º, parágrafo 6º, né? Isso aqui é uma peculiaridade bastante interessante. Você pagar uma parte da dívida, uma parte da dívida que você entende que está correto, tudo certo, você vai lá e paga. Você pode, então, prestar garantia com relação àquilo que você discorda. Então, e garantir a execução sobre o saldo, né, o qual você está controvertendo. Então, né, vai, obviamente, também embargar pelo remanescente. Então, ó, executado, eu pus aqui um exemplo, executado em R$10.000, entende que deve só 2. Ele vai lá e paga esses 2, okay? Paga os 2.000, né, e oferece em garantia, né, o valor de 8.000 e propõe embargos. Propõe os embargos. É perfeitamente possível isso fazer. Tá? Por isso que eu pus esse exemplo aqui. Perfeito?
Então, isso é um mecanismo interessante. Porque às vezes você pode entender o seguinte, ou é tudo ou nada, né? Ou garante e questiona tudo ou não. Mas, enfim, essa abertura do artigo 9º, parágrafo 6º, é interessante também. Né? Ainda, olha que interessante, a intimação da penhora. Sempre que o devedor for o bem penhorado, ele precisa ser intimado. Né? Lá no CPC, né, há uma previsão ali expressa de intimação pessoal, né, do devedor, né, em inúmeras hipóteses. Aqui não, aqui é intimação por meio da imprensa oficial, do diário oficial, né? Então, é bastante interessante, é bastante simples, né? Simplificou aqui bastante em favor da fazenda pública, né? Essa intimação, né, da penhora. Então, lá no artigo 12, né? Então, fala que a intimação da penhora, do penhora ao executado, então, vai ser mediante publicação no órgão oficial do ato do termo de penhora, né? Lembra que o termo de penhora é feito na secretaria, o auto de penhora, né, que é feito perante o oficial de justiça, tá? Então, é bastante interessante então, esse dispositivo, né, essa previsão, tá? Então, se a penhora recair sobre um imóvel, né, tem que ser feita intimação do cônjuge, né, também, né, e as comarcas do interior, né, do interior dos estados, né, então lá tem um dispositivo, né, acho que é o parágrafo 1º, né, do artigo 12, que fala que teria que ser feita pelo correio, porque naquela época não havia, né, lembrando que essa lei, a LEF, né, a Lei de Execução Fiscal, é uma lei de 1980, né, não havia diário oficial em todas as comarcas naquele tempo. Então tem esse parágrafo 1º aí do artigo 12 que fala que a intimação é feita por remessa do cópia do termo, do auto de penhora, pelo correio. Né? Mas, enfim, é muito difícil hoje em dia você ter alguma comarca que não seja atendida pelo diário oficial, o diário oficial eletrônico, né, hoje. Mas se acontecer isso, se tiver alguma comarca que não seja atendida pelo diário oficial, tem que ser remetido, então, a cópia do auto de penhora, né, ou do termo de penhora, para intimar o devedor, e ser feito pelo correio, né, com carta com aviso de recebimento. Bom? E se cair sobre imóvel, lembre-se, tem que ser intimado também o cônjuge. Bom? Então é bem interessante. E o parágrafo 3º desse artigo 12 também, meus amigos, fala que a intimação tem que ser feita pessoalmente, a intimação da penhora, se feita pelo correio, né? Se o aviso de recepção não tiver assinatura do próprio advogado. Então, olha que curioso, né? Ou do seu representante legal, né? Claro. Então, não tem assinatura no AR ali, né? Não tem assinatura do AR. Então, aí tem que ser feita pessoalmente a intimação. Então, a princípio é pela imprensa oficial, né? Publicação na imprensa oficial, mas tem essas peculiaridades no artigo 12. Tá bom? Avaliação, né? Então, feito também pelo oficial de justiça, até aqui nada demais, né? É claro que se houver necessidade de prova técnica, né? Então pode ser necessário uma perícia, né? No meio de um expert, como nós já vimos lá na aula de avaliação. Então, aqui também nós temos esse tipo de incidência, né? E olha que interessante, o registro da penhora. Para fazer o registro da penhora, não precisa de mandado, não precisa de despacho judicial, né? Você pode pegar lá o simples auto de penhora e proceder o devido registro, né? Pelo simples auto de penhora, né, já faz, então, o chamado registro da penhora. Então, esse é um outro ponto de amarração bastante curioso, bastante interessante. Com relação aos embargos, é outra peculiaridade que distingue aqui. Estou falando só dos pontos que são diferentes, tá? Da execução comum, meus amigos. Então, é por isso. Não estou falando de todos os artigos, né? Obviamente, estou falando só dos artigos que são mais relevantes. Então, o artigo 16 da LEF, né, da Lei de Execução Fiscal, fala então que há um prazo de 30 dias para o devedor, o executado, opor embargos. Lá na execução comum, o prazo é de 15 dias. 15 dias. Lá. Lembra, o devedor ele é citado ou para pagar, ou para parcelar, ou para embargar? Lá, nós falamos, lá na execução comum. Lá na execução comum, né? Então, você, na execução comum, ele tem 3 dias para pagar. Aqui são 5. Lá, ou ele paga,
ou parcela ou embarga, né? Aqui ele só vai poder embargar, então, se tiver garantido o juízo. E esses 30 dias, então, lá são 15 dias para embargar. Lá não pressupõe a garantia. Aqui pressupõe. Então, só vai correr o prazo aqui para embargar a execução fiscal depois que prestar garantia em juízo. Então, e aqui o prazo é de 30 dias. Lá na execução comum é 15 dias. 15 dias para embargar lá e aqui 30 dias para embargar na execução fiscal. Então, aqui é contado o depósito do dinheiro, que é garantia na execução, ou da intimação da penhora. Se você indicou um bem à penhora, tem que ser procedida a penhora, o auto de penhora ou o termo de penhora, né? Vocês já sabem a diferença. Né? Então, o auto de penhora é feito pelo oficial, o termo de penhora é feito pela secretaria. Né? Então, é da data da intimação da penhora, então, que começa a fluir o prazo de 30 dias para o executado poder embargar essa execução fiscal. Tá bom? Então, cuidado com esse detalhe, né? Que é próprio aqui da execução fiscal. E 30 dias, então, para embargar. E também a Fazenda Pública, se o devedor, o executado, quiser embargar, então a Fazenda Pública também vai ter 30 dias para, querendo impugnar os embargos da execução fiscal. Os embargos da execução fiscal. Então, olha, o devedor embarga, uma ação própria, como eu estava dizendo mais cedo, ação própria, então, e vai se contrapor à execução. Então, ele propõe essa ação de embargos, somente após a garantia em juízo. E conta-se, então, a partir da data do depósito, da intimação da penhora, né? Da prestação da fiança bancária, né, também. Então, e propondo a ação de execução, então, a Fazenda Pública, então, ela vai ter também 30 dias para poder questionar os embargos. Eles não chamam de contestação, eles chamam de impugnação aos embargos. Tá? Tem gente que coloca contestação, porque é natureza de ação, né? Então, não estaria errado. Tá? Então, é bastante interessante. Né? Ainda, né? Continuando aqui, então. Né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês, né? Sobre os embargos. Né? Olha, a Fazenda Pública, né? Os advogados da Fazenda Pública, então, eles têm direito à intimação pessoal, né, de todos os atos, né? Com a vista dos autos, então, né? Remessa dos autos, né, ao representante da Fazenda Pública, né? Então, é bastante interessante, né? E aqui tem uma regra que é meio, eu acho meio, como é que fala? Desproporcional. Proporcional. Olha só, se você conseguir, por exemplo, por meio de uma exceção de pré-executividade, algum mecanismo, você conseguir, por exemplo, o cancelamento, né, ou a desconsideração da dívida ativa, né? Então, se for antes de uma decisão de primeiro grau, eles podem, a execução fiscal será extinta, eles podem até trocar de CDA depois e prosseguir com a execução fiscal, e não vai haver qualquer ônus para a Fazenda Pública. Então, vê aqui o artigo 26, uma regra que eu acho um pouco forçação de barra, né? Eles podem substituir a CDA, né? Vou pegar aqui a lei de execução fiscal, vou pegar esse artigo para a gente colocar aqui para vocês. O artigo 26. Só um minutinho. É esse teor mesmo. Se antes da decisão de primeira instância, a execução da dívida ativa for qualquer título cancelada, a execução será extinta, mas sem qualquer ônus para as partes. Né? Então, é meio que desproporcional, porque se lá na execução comum, vamos fazer sempre uma ponte com a execução comum. Né? A execução comum, se estiver padecendo de título executivo, meu título lá, por exemplo, tem algum vício, né? e o devedor conseguir extinguir a minha execução. Eu vou ter que pagar honorários para o advogado da parte contrária. Né? E aqui está falando que não vai haver qualquer ônus
né, no caso de cancelamento da dívida ativa, ou seja, extinção da execução fiscal, então me parece desproporcional, porque lá na execução comum tem que pagar honorários, né, e pagar as custas também, né, pelo uso indevido do processo de execução, né? Então, olha que interessante. Aqui o artigo 27 também, reunião, né, um só texto, né, os despachos dos processos contra o mesmo devedor, também uma norma para proteger o devedor, né? Então, se tiver mais de um processo contra o devedor, você pode reunir tudo num só, né? Então, é bem interessante essa regra, para eles, né, claro. Então, questão de acumulação de execuções, eles podem acumular e numa ação só, tá? Se tiver mais de uma execução, eles podem propor uma ação só, e é isso que está querendo dizer aqui. Sem problemas, né? Então, você pode propor, ao invés de propor várias ações de execução, você propõe uma só, né, contra aquele devedor, se for ele o devedor. Pessoal, a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores. Concurso de credores, né? Habilitação em falência, ela fala concordato, que não existe mais, né? Concordato, agora é recuperação. Eu peguei a redação originária, tá? De 1980, né? Ela chamava recuperação de empresa, chamava-se concordata, né? Naquele tempo. Então, concurso de credores, por exemplo, se tiver vários credores, né, contra aquele mesmo devedor, né, então está falando aqui nessa regra, né, do artigo 29, que eles não estão... a dívida da Fazenda Pública é uma super dívida, né, então ela não se sujeita a esse concurso de credores. Se você for estudar falência, você vai ver que a postura, né, a posição, né, da cobrança da dívida ativa da tributária, ela está numa posição extremamente vantajosa frente aos demais credores, né? Os credores, por exemplo, de títulos de crédito, são chamados de credores quirografários, né? Então, há uma preferência com relação à cobrança da dívida ativa com relação a esses credores, né? Então, e olha que interessante, né? Numa eventual falência, né? Você tem lá vários credores, um concurso de credores, e então você está querendo ali alienar algum bem, né, para pagamento desses credores. Então, não poderá ser feita essa alienação sem a prova da quitação da dívida ativa. Olha que beleza. É tudo em favor da Fazenda Pública, né? Então, e essa discrepância, gente, com as reformas que nós tivemos em 2005, 2006, reduziu muito a discrepância entre a execução comum e a execução fiscal, que antes era muito maior a discrepância. Era uma coisa assim, absurda, o tanto de disparidades que nós tínhamos. Agora, um pouco menor, né? Mas você já deve ter percebido alguns benefícios aqui em favor da pública quando ela está cobrando os seus créditos. Então, ó, os depósitos, né? Então, lembra que devem ser garantidos a execução, ela pode ser garantida por meio de depósito, né, do valor. Né? Então, serão feitos na Caixa Econômica, que, né, que é o banco oficial, né, ou qualquer outro banco oficial do poder público, né? Se tiver, por exemplo, convênio com o Banco Itaú, né, sem problemas, qualquer banco, então, que seja bancos oficiais do poder público, então, também podem ser feitos os depósitos, né? Então, está previsto no artigo 32. Eu sempre coloco o artigo que fala sobre o assunto, tá? Olha que interessante, se for improcedente, no todo em parte, a ação de execução, ou seja, ele propôs, a Fazenda Pública propôs a ação de execução fiscal. Ela foi improcedente. O juiz, então, ele manda comunicar à Fazenda Pública para a necessária averbação, então dessa improcedência, né, da execução fiscal. Né? Também uma cautela, um paternalismo aqui em favor da Fazenda Pública também, que a gente não vê lá na execução comum. Né? E olha aqui essa outra norma do artigo 40. A execução pode ser suspensa enquanto não for localizado ou não for localizado ou o devedor ou não forem encontrados bens penhoráveis. Não encontrando o devedor, não encontrando bens penhoráveis, a execução ficará suspensa. É aí que tá, ó, né? Temos essa outra regra aqui. Então vai ser, ó, de 1 ano parado, depois mais 5 anos, né? Então, 1 ano de suspensão, mais 5 anos, né?
de prescrição, aí nós vamos ter, então, a extinção da execução fiscal. Perceba, eles têm tipo uma moratória, né, de 1 ano, né, tipo uma moratóriazinha aqui de 1 ano, que vai ficar lá guardado, parado, suspenso, né, que não corre a prescrição. Não corre a prescrição. Passou esse 1 ano, aí sim vai começar a correr a prescrição. E passou os 5 anos, né, sem que tenha encontrado bens passíveis de serem penhorados, né, não localizou, né, então aí nós vamos ter a extinção da execução fiscal. Isso que também é uma prerrogativa que só existe aqui com relação à fazenda pública. Não temos isso, essa lambuja, né, nesse primeiro ano, né? Então isso não tem lá na execução comum, né? Então, só um detalhe, né? Com relação... Eu vou falar sobre isso lá na aula de embargos, né? Mas a apelação lá ela não tem efeito suspensivo, né? Nos embargos, né? Então, é bastante interessante, né? Então, se for julgados, se os embargos, né, forem julgados procedentes, então cabe o chamado reexame necessário, ou seja, a execução fiscal, foi proposta a execução fiscal. Aí o devedor foi lá e embargou. E ele teve razão. Os embargos foram julgados procedentes. Então, nós vamos ter a chamado reexame necessário, que está lá previsto no artigo 496. O 496 fala o seguinte: das hipóteses, né, de cabimento do reexame necessário. O reexame necessário é uma condição de eficácia da decisão. A decisão ela não vai produzir efeitos enquanto não confirmada pelo tribunal. Esse é o reexame necessário. Depois dei uma lida no artigo 496. E lá fala que o reexame necessário, então, ele é obrigatório para as causas, então, contra a União, que forem acima de 1.000 salários mínimos. É obrigatório o reexame necessário. Contra os estados, contra o Distrito Federal e as capitais, então, acima de 500 salários mínimos, é obrigatório o reexame necessário. Ou seja, tem que remeter para o tribunal apreciar, né? Com pena de não produzir efeitos aquela decisão. Então, 1.000 salários a União, 500 salários, acima de 500 salários, os estados, Distrito Federal e as capitais, e acima de 100 salários os municípios. Municípios do interior. Óbvio, capital é município. Né? Então, depois você deu uma lida no 496. E lá no 496 fala o seguinte, também se a decisão proferida, por exemplo, ali nos embargos, né, ela for conforme um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, aí não precisa do reexame necessário. Não precisa. Tá? Então, puder, dê uma lida no 496. O reexame necessário é uma condição de eficácia da decisão contra a fazenda pública. Só existe em favor da fazenda pública. Então, quando você estiver diante de decisões contrárias à fazenda pública, cabe o reexame necessário. Mas o reexame necessário vai ser obrigatório conforme esses patamares de valores que eu te falei. Acima de 1.000 para a União, os salários, acima de 500 para estados e capitais, acima de 100 salários para os municípios do interior. E se a decisão estiver amparada em precedente vinculante do Supremo, do STJ, ou do próprio tribunal local, então não cabe o reexame necessário. Você tem que sempre fazer essa leitura do reexame necessário com base no CPC de 2015, que é o 496. Tá bom? Então, se os seus embargos, então, você embargou lá na execução fiscal, você embargou, você perdeu os embargos, então o juiz vai decidir isso por sentença. Então, no caso dos embargos improcedentes, então, você querendo recorrer, a sua apelação não terá efeito suspensivo automático. É isso que eu estava dizendo agora há pouco. Tá? Não terá efeito suspensivo automático. Beleza? Então, porque lembre que, né, vocês vão se lembrar, né, na aula de recursos, que os recursos, os efeitos suspensivos, ele é open iudice ou é open legis. Open iudice você tem que pedir para o juiz, né, com base no juiz de probabilidade ou no período de dano irreparável de separação. Você pede a atribuição de efeito suspensivo. Essa é a regra do sistema. Agora, na apelação,
Como regra, na apelação, o efeito suspensivo é ope legis. O que é o ope legis? O efeito suspensivo é atribuído por lei. A apelação, como regra, tem efeito devolutivo e suspensivo. Então, o simples fato de você apelar, está suspensa aquela decisão. O que está dizendo aqui é o seguinte: eu estou falando de execução fiscal. Se você embargou, você entrou com embargos de execução fiscal, os seus embargos, você é devedor, seus embargos foram julgados improcedentes, vai ser por sentença. Da sentença cabe apelação. Só que esta apelação não tem efeito suspensivo. Uma norma também em favor da Fazenda Pública. Mais uma, não é verdade? Meus amigos, então é bastante interessante, né, essas situações, então, que não retira o efeito suspensivo. Não confere, perdão, o efeito suspensivo. Se você tiver curiosidade, dê uma lida no artigo 1012 do CPC, que fala do efeito suspensivo na apelação, que é justamente isso que eu te falei. Tá? Então, é o 496 que eu falei do reexame necessário e o 1012, o Código de Processo Civil, né, com relação ao recurso de apelação. Bom? Era isso, meus amigos. Todos os demais, como que penhora? Então, vamos seguir o Código de Processo Civil. Avaliação, vamos seguir o Código de Processo Civil. É expropriação. A expropriação aqui é por leilão. Por leilão. Não é? E antigamente o CPC falava asta pública para bens imóveis e leilão para móveis. A única forma expropriatória que nós tínhamos era a alienação judicial, né? Que a gente chama hoje de alienação judicial. Só que a execução fiscal nunca fez essa distinção entre asta pública e leilão. Era tudo leilão. Não importa se é bem imóvel ou imóvel, era tudo leilão. Aí depois veio o CPC, foi alterado e passou a prever isso tudo leilão, né, que hoje a gente chama de alienação judicial. Tá? A alienação judicial é a forma de expropriação aqui na execução fiscal. Tá bom? Então era isso, meus amigos. Era isso. Era isso por hoje.